paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Amém? Espero que nós possamos hoje aprender um pouco mais aqui da palavra de Deus através da lição de número 12. Nós vamos hoje trabalhar aqui a lição de número 12 em seus passos, o que faria Jesus. É uma lição para dar aí na classe de jovens das escolas bíblicas das nossas igrejas. Nós queremos aqui, através desse canal, trazer subsídio, um comentário rápido da lição e algumas dicas aí para você melhorar a sua aula, incrementar, baseado aí na sua realidade, né? Cada um de nós temos uma realidade e aí a gente pode, através das dicas que a gente vai dando aqui, e aí a gente pode acrescentar alguma coisa aí na vida dos irmãos também, tá bom? Gosto sempre de dizer, antes de cada aula, use os recursos audiovisuais, tá bom? Para jovens, principalmente, adolescentes, você deve usar e abusar dos recursos audiovisuais. Colocar um filme, uma música, fazer uma parte musical com violão, se você puder, levar aí um filme, uns slides, levar imagens, gravuras, usar o quadro branco, enfim, você precisa usar todos os recursos que tiver disponível. Se a sua igreja não tiver recurso disponível, você tem que fazer ali, usar cartolina, cartazes, faixas, enfim, seja criativo, leve um som, um radinho, enfim, use várias versões da Bíblia, a linguagem de hoje, uma versão católica, uma versão, não é uma versão internacional, uma versão mais tradicional, que é a revista e corrigida, para que você, na leitura do texto, possa também já ir incentivando eles a ler a Bíblia e ler em outras versões, para que eles possam entender a palavra de Deus, tá? Chegue mais cedo, prepare a sua sala, deixe um ambiente agradável. Os nossos jovens, eles precisam e merecem que a gente dê o nosso melhor, tá bom? Prepare o ambiente, quando eles chegarem, já encontre um ambiente preparado, uma sala preparada para eles, para que eles tomem posse daquele lugar, tá bom? Sempre gosto de dizer aqui também, a título de ajuda para você, que a revista, você deve usar o tempo que você tem, ali um tempo menor do que o superintendente te deu. Geralmente a gente tem 1 hora para a lição, então use 30 a 40 minutos para falar do conteúdo da revista. Os outros 20, 30 minutos você vai usar para fazer uma dinâmica no início ou uma dinâmica no final, para orar com eles, para deixar eles fazerem perguntas, para fazerem respostas, para você interagir com eles, fazer o sorteio de algum brinde, algum lanche no início, um lanche no final, tá bom? Sempre é bom a gente fazer interação, principalmente com alunos adolescentes e jovens, tá? Para a dinâmica de hoje, o que eu pensei da gente poderia utilizar, como a gente vai falar sobre qualidades que Jesus tinha e a gente precisa seguir os passos de Jesus, essas qualificações que Jesus tinha, eu gostaria aí de dar uma dica para você. Você vai pegar aí no seu quadro branco, se você não tem um quadro na sua classe, leva uma folha grande ou uma cartolina, e ali você vai escrever nesse quadro ali qualidades que Jesus tinha. E aí você vai pedir para a turma ir listando as qualidades que Jesus tinha. Eu coloquei algumas aí só para dar uma sugestão, tá? Então Jesus, ele amava, eles que vão dizer essas palavras. Você pode induzi-los a falar essas palavras. Jesus amava, Jesus ele perdoava, e eles vão dizendo, Jesus curava, Jesus orava, ele obedecia, ele era amigo, ele era fiel, ele era santo, ele era justo, é verdadeiro, ele era humilde. Então você vai escrevendo ali no quadro, ou no flip chart, ou na cartolina que você levou, você vai escrevendo essas qualidades que eles estão dizendo que Jesus tinha. E aí agora você vai dizer para eles, uma vez que a lição está dizendo em nossos passos o que faria Jesus, aí você vai levar eles a pensar da seguinte forma: será que nós temos praticado essas ações? Porque se Jesus aqui estivesse, seriam essas ações que ele estaria praticando. E será que nós estamos praticando isso? Será que nós estamos permitindo que Jesus continue amando, que Jesus continue perdoando, que Jesus continue curando, que Jesus continue jejuando através de nós? Ou será que por causa de nós, todas essas qualidades ficaram somente com Jesus, já não estão mais com a igreja? Então que eles possam refletir através disso.
a toda vez que a gente pratica uma ação dessa, Jesus está fazendo através de nós. Então, se a gente está sendo santo, Jesus está sendo santo através de nós. Se a gente está sendo humilde, Jesus está sendo humilde através de nós, porque Ele está fazendo aquilo que Ele nos ensinou, a gente está fazendo e Ele está sendo glorificado através das nossas ações, tá? Então, leve a eles a pensarem sobre isso. Aquilo que a gente faz demonstra muito em quem a gente crê, no que a gente está falando, o que está cheio o nosso coração. Então, se a gente diz que segue a Jesus, essas devem ser as qualidades que devem prevalecer ou predominar nas nossas vidas. Vamos então para a lição de número 12. Em seus passos, o que faria Jesus? É um tema que já foi até tema de livro e filme. No final nós vamos estar fazendo a indicação, deixar aqui nos comentários aí. Nós vamos deixar aí uma possibilidade de você receber aí um PDF do livro e também nós vamos deixar o link do filme para que você possa, se você quiser, substituir essa lição pelo filme também pode. Se você quiser levar eles durante a semana para assistir esse filme em outro lugar, pode. Ou indicar que eles leiam um livro durante a semana, também pode. Tá bom? Mas no final nós estaremos falando sobre isso. Nós vamos agora então para a lição propriamente dita. Nós vamos aqui só fazer um resumo rápido. Nosso objetivo é fazer um resumo, trazer algumas ideias aqui que você pode usar aí na sua aula, tá bom? Em seus passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta. Então, antes de entrar na lição propriamente dita, o próprio tema já pode ser usado para induzir eles a responderem. E você deve deixar eles participarem e responderem em seus passos o que faria Jesus. Se Jesus tivesse que ser Jesus através de você hoje, através dos seus passos, através da sua mão, através dos seus pés, aonde Jesus estaria indo? Quais são os locais que Jesus estaria transitando se ele estivesse aí através dos seus passos? E essa é uma pergunta que vai nos levar a uma reflexão bem agradável. Na nossa introdução da revista, há uma parte que eu destaco aí, que diz assim, ó, como discípulos devemos andar nos passos do Mestre Jesus. Como discípulos devemos andar nos passos do Mestre Jesus. Está escrito assim em Marcos 8:34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a ordem de Jesus é para que nós sigamos os seus passos, para que nós andemos por onde ele queria que nós andássemos. Se Jesus estivesse aqui hoje, onde ele estaria indo? Será que ele estaria indo nos lugares que a gente vai? Ou será que ele reprovaria as nossas ações? Então a gente não vai fazer Jesus nos seguir. Nós vamos seguir a Jesus e os passos de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, 22, diz, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam seus passos. Nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus. Tópico de número 1, ele vai falar que a gente deve agir como Jesus agiu. Então, tópico de número 1, agindo como Jesus. O que eu quero destacar do que está na revista é o que está aí nesta imagem. Agora, Cristo vive em nós e nele vivemos uma vida de renúncia e obediência à vontade de Deus. Então, a palavra que eu quero destacar é renúncia e obediência. Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, diz assim, ó, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então a nossa vida deve ser uma vida de renúncia. Nós não vivemos mais para nós. Nós não nos amoldamos a esse mundo, mas nós nos amoldamos à vontade de Deus, à palavra de Deus. Nós renunciamos à nossa vida, renunciamos ao mundo, renunciamos ao pecado, renunciamos à carne para seguir as pisadas de Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 23,
Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. E siga-me. Então a gente segue Jesus carregando uma cruz. Assim como ele carregou a cruz que não era dele e foi até a morte de cruz para nos deixar o exemplo, assim também nós devemos fazer. Tópico 1.1, buscando ser como Jesus. Quero destacar apenas isso daí. Um dos maiores objetivos de um discípulo é se tornar parecido com o seu mestre. Um dos objetivos maiores de um discípulo é se tornar parecido como seu mestre. A história da tradição judaica conta que uma criança, ela tinha por costume ficar com a mãe e o pai para serem cuidados, amamentados, alimentados até os 5 anos. Então, o menino, o homem, até os 5 anos, ele ficava aos cuidados, principalmente da mãe. Vai ensinar os primeiros passos, vai amamentar, vai alimentar, vai dar o crescimento, vai dar os primeiros passos para essa criança. A partir dos 6 anos de idade até os 10 anos de idade, então ele era inserido e ele começava a decorar a Torá, a lei de Deus. Então a criança dos 6 aos 10 anos, ele era então ali incentivado a estudar a palavra de Deus. Na época era o Pentateuco, os Salmos e os Profetas, e eles tinham que decorar essa parte da Bíblia, principalmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é chamado de Beit Sefer. Beit Sefer. Então a criança até essa idade aí ela decorava as escrituras. Só que haviam dessas crianças aquelas que iam se destacar, aquelas que iam sobressair sobre as outras. Então essas que sobressaíam, elas iriam seguir nessa carreira de estudar as escrituras. Então dos 10 aos 14 anos de idade, essas crianças entravam numa parte que eles chamam aqui de Beit Talmud, ou seja, eles vão se aprofundar ainda mais em decorar a lei, em estudar a lei, em entender a lei e fazer a aplicação da lei. Até os 14 anos eles vão continuar estudando. Naqueles que não se destacassem, eles tinham que voltar para casa, voltar para a rotina e aprender uma profissão com o pai. Então, geralmente, uma criança aprendia a profissão do seu pai. Os que se destacavam dos 10 aos 14 anos, ou seja, os Beit Talmud, estariam estudando e aprofundando ainda mais na lei do Senhor. E dentro desses Beit Talmud, a partir dos 14 anos, aqueles que se destacassem mais ainda, eles seriam convidados por um rabino, por um mestre da lei, eles iam até eles e convidavam eles para serem os seus discípulos, ou seja, os seus talmidins, que eram conhecidos discípulos desses mestres, desses rabinos. Eles olhavam e diziam, olha, aquele ali é o melhor dos melhores, aquele dali é o best-seller. Então eles iam e buscavam aqueles que eram os mais destacados dentre daqueles que já tinham se destacado. E chamavam para si, e a partir daí começavam a ensinar a maneira daquele mestre interpretar a lei. Isso chamava de julgo, né? É a maneira que eu interpreto a lei, é a maneira que eu olho para a lei de Deus, é assim. Então aí ele seguia aquele mestre e a visão dele ia ser acomodada ou ia ser direcionada para a visão daquele rabino, daquele mestre, daquele senhor. E ele iria caminhar por alguns anos aprendendo a lei de Deus através agora daquele rabino. E aí o que a gente aprende? Que na época em que Jesus veio como um rabino, como mestre, como senhor, qual foi o critério que ele usou para selecionar nós como seus discípulos? Não foi porque a gente sabia muito, porque a gente tinha muito, porque a gente se destacava, porque a gente foi o melhor dos melhores. Jesus, ao nos chamar para ser os seus talmidins, os seus discípulos, ele simplesmente só requereu uma única coisa da gente: que vocês me sigam e neguem a si mesmos. Para que vocês possam me seguir, para que vocês sejam meus talmidins, vocês precisam de uma única coisa: negue-se a si mesmo e venham e me sigam. E tomem sobre vós o meu jugo.
Vocês vão aprender que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus estava dizendo agora, eu vou ensinar para vocês qual que é a interpretação da lei de Deus. Quem quiser aprender a interpretação da lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, me sigam. Vocês vão ser os meus talmidins. Então, por isso que hoje todos nós temos o privilégio de servir a Jesus, de seguir a Jesus, porque o critério de Jesus não é por nacionalidade, o critério de Jesus não é por especialidade, não é por nome, por currículo ou por posição social. O critério de Jesus é: vinde a mim, todos os que estão cansados, sejam meus discípulos, sejam meus talmidins, tomem o meu jugo, tomem o meu fardo e me sigam e tomem a sua cruz. Também, tópico de número 1.2, fazendo a diferença na vida das pessoas. Jesus seleciona os discípulos para andar com ele e a partir daí, na vivência, no dia a dia, no cotidiano, eles vão aprender como que Jesus lidava com as diferentes situações. O tópico de número 1.2 vai trazer duas situações muito legais para a gente refletir aqui. João capítulo 8, versículo do 1 ao 11, vai trazer a mulher pega em flagrante adultério. Como que os talmidins aprenderiam com os seus mestres da época? Que eles teriam que pegar em pedras e apedrejar aquela mulher. Mas como Jesus estava ensinando os seus discípulos, quando os discípulos olharam para ele, o mestre perdoando aquela mulher, o mestre levantando aquela mulher, qual seria o comportamento deles a partir daí? É de também ser aqueles que não vão jogar pedras, mas vão estender a mão. Por isso que hoje nós, seguidores de Jesus, somos não aqueles que apedrejam, mas aqueles que levantam as pessoas caídas, aqueles que darão uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma milésima chance às pessoas, porque Jesus, ele vai dar quantas vezes for necessária chance para a gente se levantar, porque ele está aqui para nos perdoar os nossos pecados. A outra história também, João capítulo 4, versículo do 1 ao 29, Jesus vai ter um encontro com uma mulher ali no poço, e ela vai estar colhendo água, buscando água, e naquele diálogo com aquela mulher, ele vai quebrar vários e vários paradigmas na vida daquela mulher, vai despedaçar jugo e muita opressão que aquela mulher estava vivendo, e vai libertar aquela mulher e transformar ela numa discípula, numa talmidim dele. E todos os discípulos depois chegaram, viram aquela cena, era uma cena incomum para a época, mas Jesus ele era assim, ele era incomum mesmo. E ele estava conversando com uma mulher, num horário inapropriado, sozinho com aquela mulher. Porque Jesus estava ali por causa da alma sedenta. A alma daquela mulher estava gritando por socorro. E Jesus estava ali para mostrar para os discípulos que eles deveriam ser aqueles que abraçariam as pessoas e levantariam as pessoas e abençoariam a vida das pessoas. O de número 2, mudando a maneira de pensar e agir. Ou seja, olha só o que a lição está falando já no tema, mudando a maneira de pensar e agir. E a gente vai agora refletir sobre isso, que os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Aquilo que você pensa, aquilo que domina o seu pensamento, vai te fazer agir de uma forma. Por isso que Jesus, como nosso mestre, ele nos ensinou a gente, em primeiro lugar, a ter comunhão com as Escrituras, a ter comunhão com a Palavra de Deus. E Jesus nos mostra isso através da sua vida de oração, de jejum, de devoção ao Pai, que ele estava conectado com Deus, a sua mente estava em volta na presença de Deus. Então, o que ele fazia, o que ele agia era por direção do Pai. E nós vamos aprender através desse tópico agora que os nossos pensamentos, eles determinam as nossas ações. Aí o que está grifado, eu quero destacar somente essa parte aí da revista. Somente mudando nossos pensamentos é que seremos capazes de mudar nossas atitudes. E como que a gente muda os nossos pensamentos? Concentrando os nossos pensamentos, alimentando os nossos pensamentos
na palavra de Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 7 ao 9. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, tudo aquilo que é puro, honesto, boa fama, que tem virtude, que tem louvor, vão colocando na cabeça, vai inculcando na cabeça, vai inculcando na cabeça. Por quê? Tudo isso vai descer para o coração. A nossa boca vai falar o que o nosso coração está cheio e os nossos passos vão agir de conformidade com aquilo que a gente está pensando. Então, o que você tem jogado para dentro da sua mente? Como que tem sido os seus dias? Essa reflexão a gente tem que levar para os nossos alunos. O que você coloca diante dos seus olhos? O que passa mais tempo nas suas vistas? Quais são as suas programações favoritas de TV? Quais são os seus livros favoritos de leitura? Quais são as suas amizades que te cercam, que estão te aconselhando, jogando ideias na sua cabeça? A partir dessas respostas, a gente vai ter uma pessoa que, se ela está seguindo os passos de Jesus, ou se ela está se acomodando a esse mundo, não é? Vamos seguir aqui em frente. Tópico 2.1, mantendo essa mesma ideia, a mudança então ela tem que ocorrer de dentro para fora. Porque se a gente não muda o pensamento, aí a gente vai ter que camuflar por fora. Aí a gente faz essa pergunta, será que nós somos camaleão ou nós somos transformados? Se a gente não for transformado, a gente vai ter a tendência de mudar a estética por fora. A gente vai se vestir, vai se transvestir de um personagem. Mas o fato é que a nossa vida não vai ter sido transformada por dentro. Porque quem pode transformar a nossa vida por dentro é só a palavra de Deus na nossa mente. Ela penetra no nosso coração e transforma a gente de dentro para fora. Então a pergunta, em resumo, que eu levaria para a minha classe, se nós estivéssemos à frente de uma aula e eu pudesse levar essa imagem para eles, era assim, ó, vocês estão representando um personagem, vocês estão aqui porque são filhos de crente, porque nasceram na igreja, ou a gente está aqui porque não tem outro lugar melhor, a gente está aqui porque acostumou em estar aqui, a gente está aqui porque, afinal de contas, é bom estar aqui, ou a gente está aqui porque nós amamos Jesus. Nós estamos aqui hoje porque nós amamos a Deus. Nós temos convicção do que é o Evangelho, do que é uma vida eterna, ou nós estamos aqui porque, afinal de contas, a minha mãe me obriga a vir para cá, e aí eu tenho que vestir uma roupa, eu coloco uma camiseta, e aí eu me visto, venho para cá, mas eu não queria estar aqui. Se eu fosse depender de mim, eu não vejo a hora de completar 18 anos e dar no pé. Será que os nossos alunos, muitos deles não estão pensando assim? Eu estou pensando só uma coisa, eu quero completar 18 anos e dar no pé da minha casa, já não aguento mais essa minha vida. Será que nós estamos tendo alunos aí dessa forma? Isso é um momento de reflexão. A gente talvez vai ter pessoas que poderão querer se abrir ali no final da aula para você e que você seja aí, professor, instrumento de Deus para direcionar a vida desse aluno, para orar por ele, aconselhar ele, para que ele busque mudança de vida. Jesus está ali para o abraçá-lo, através de você, professor, através da sua igreja. Essa pessoa pode ser transformada. Amém? A gente pode deixar essa vida de camaleão de lado e viver uma vida de intensidade na presença de Deus. Continuando nessa perspectiva, o tópico 2.2 vai falar que a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. E aí eu destaco essa frase: quanto mais andamos com Ele,
mais parecidos nos tornamos com Jesus. Logo, as nossas atitudes revelarão o grau de intimidade que temos com o Pai. E é bem legal porque a gente faz o link com o tópico anterior. Se a gente for camaleão, a gente consegue disfarçar por um tempo. Mas logo a gente vai precisar se adaptar a um outro ambiente, porque o camaleão ele vai se adaptando no ambiente. Ele está num ambiente X, ele se adapta. Aí ele sai daquele ambiente, vai para outro e ele se adapta àquele outro ambiente. E assim também vai ser nós. Se a gente viver uma vida de capa, quando a gente está aqui, a gente fala como crente. Mas a gente está lá na nossa faculdade, no nosso trabalho, aí a gente já muda o linguajar, já muda as atitudes, já muda a maneira de andar. E já pensaram naquelas pessoas que quando elas estão ali no ambiente X, as pessoas olham para elas e falam assim, mas você não é crente? Mas crente pode falar isso? Crente pode fazer isso? E olha, a gente está vivendo um tempo tão assim, de falta de identidade, que muitos de nós dizem, não, a gente pode. Mas qual é o problema da gente beber um vinho? Qual é o problema da gente ir para uma balada? Qual é o problema da gente separar e casar de novo? Tantas vezes a gente precisar. Qual é o problema dessas coisas? Então, as pessoas vão dando resposta. Por quê? Porque elas são pessoas camaleão. Mas aquelas que foram transformadas do jeito que ela é na igreja, ela vai ser no trabalho, ela vai ser na faculdade, ela vai ser na família, ela vai ser uma pessoa autêntica, porque ela simplesmente é o que é por dentro. Tá? Então que a gente possa olhar para aquilo que a gente está fazendo. Será que aquilo que eu estou fazendo não está denunciando aquilo que eu acredito? Então, se eu estou fazendo alguma coisa que condiz com a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus não domina a minha mente. Agora, se as minhas ações, toda vez que eu vou fazer uma ação, a minha mente diz, olha, a palavra de Deus manda você ir para cá, e eu estou seguindo a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus está dominando a minha mente, o Espírito Santo está me dirigindo através da palavra de Deus. Porque qual é a missão do Espírito Santo como Consolador? Ele vai nos mostrar, vai nos fazer lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Ele vai nos apontar para Jesus. A missão do Espírito Santo é apontar para Jesus. Então, se nós estamos lendo a palavra, estamos observando o que Jesus faria, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar e a gente vai seguir aquilo que Jesus faria e assim a gente vai estar cada dia mais parecido com Jesus. Partindo já para o final, tópico de número 3, adquirindo maturidade espiritual. Então a gente iniciou a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus, nós vamos sendo envoltos na palavra de Deus, a palavra de Deus vai penetrando na nossa mente, o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer com que a gente vai crescendo, para que a gente, chegando no tópico de número 3, a gente adquira uma maturidade. Irmãos, é inadmissível que a gente olhe para um cristão de 10, 15, 20 anos de caminhada e ele não saiba a Bíblia, ele não saiba as doutrinas fundamentais da fé. Se alguém abordar ele na rua e pedir para ele, me explique a sua fé, explique o que fundamenta, em que você acredita. Muitos de nós não tem como responder isso. A gente está 20, 30 anos servindo ao Senhor numa igreja e os mesmos problemas que a gente apresenta é um problema de um novo convertido. São as mesmas picuinhas, as mesmas questões que a gente está há 20 anos trabalhando numa pessoa, tem que trabalhar nela 20, 30, 40 anos, porque essa pessoa não cresceu, não amadureceu. E o tópico de número 3 vai nos chamar a atenção para isso. O crescimento deve fazer parte da vida dos discípulos de Cristo, tornando-os maduros o suficiente para assumir responsabilidades. Nós estamos vivendo em um tempo de escassez de mão de obra na igreja. Não sei se aí na sua igreja é assim, mas nas nossas igrejas aqui é assim. Pessoas cada vez mais sumindo, desaparecendo, omissas. E a omissão dos justos faz com que as trevas avancem sobre a terra. Por quê? Porque falta maturidade na gente. A gente passa mais tempo resolvendo problemas
de crente do que propriamente dizendo assim, a gente vai ter que agora ir atrás dos perdidos. A gente gasta mais tempo consertando problemas no meio dos crentes do que necessariamente indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque falta maturidade na gente. Então, que a gente, como professor, possa aí chamar a atenção desses jovens, desses adolescentes da sua classe, porque ainda há tempo para eles, desde agora, ainda novos na fé, amadurecerem, lerem a palavra, se concentrarem em Cristo, amarem a Jesus, viverem uma vida de oração, para que eles possam ser uma bênção, uma potência nas mãos do Senhor. Olha o que diz 2 de Pedro 3,18. Antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Amém? São coisas que devem andar junto. Graça de Deus e conhecimento de Deus. Tópico 3.1, como que a gente faz isso? No ponto 1 fala que a gente deve aprofundar nossas raízes. Quanto mais profunda for a raiz de uma árvore, mais ela será resiliente nos momentos de adversidade. Eu destaco aí essa palavra resiliência, a capacidade de sofrer intempéries e permanecer firme. É a capacidade de sofrer os baques, mas permanecer sólido. A pessoa que tem resiliência porque ela tem raízes aprofundadas. E para onde essas raízes aprofundadas elas nos levam? Pessoas amadurecidas na palavra de Deus. Pessoas que conhecem as Escrituras. As nossas vidas não serão mais levadas por todo o vento de doutrina. A gente é assoprado, vai para um lado. Aí vem um outro vento de doutrina, leva a gente para o outro. Não, a gente tem solidez, tem raiz aprofundada na palavra de Deus. Que a gente possa nos apegar às doutrinas da Bíblia, aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar, buscar ao Senhor, para que nós possamos ter estabilidade. Nós precisamos de crentes estáveis, de crentes que tenham resiliência, que tenham persistência, que tenham motivações corretas para servir ao nosso Deus. Por fim, tópico número 3.2, estabelecendo prioridades. E qual deve ser a nossa prioridade principal, a nossa prioridade máxima? É crescer em maturidade cristã. Nós precisamos ser talmidins de Jesus, sadios, corretos, perfeitos, porque a ordem do Senhor é que a partir de nós a gente vá e faça outro discípulo. Então, a partir de mim, nós vamos discipular uma outra pessoa para Jesus. Por isso eu preciso alcançar maturidade. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente tem essa condição de falar para alguém, pode seguir a mim, porque eu sigo a Jesus. Venha atrás de mim porque eu estou seguindo a Jesus. Será que a gente tem essa condição? Ou será que a gente vai ser como aqueles, a maioria de nós diz assim, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Não vem atrás de mim não, vai atrás do pastor. Não vai atrás de mim não, vai lá na igreja. Será que a gente vai apontar a placa da igreja? Será que a gente vai ter que ficar apontando a casa do pastor, a casa do líder? Não, Jesus nos chamou como talmidins. Nós somos discípulos de Jesus. E nós precisamos de maturidade para dizer a qualquer pessoa, pode me seguir, porque eu estou seguindo ao meu mestre. Pode vir atrás de mim, porque eu estou seguindo a Jesus. O caminho que nós vamos percorrer é o mesmo caminho. É o caminho da renúncia e da disciplina. Então, para que a gente alcance maturidade, a gente precisa de renúncia e de disciplina. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas, irmãos. Pessoas que neguem as suas próprias vontades, pessoas que tomem a sua cruz, pessoas que leiam a palavra, que oram, que jejuam, que buscam discernimento, que encham a sua mente da palavra de Deus. A gente precisa ter disciplina, ter renúncia, e a soma desses fatores vai nos levar
há uma maturidade cristã. E aí a gente vai chegar a um nível em que a gente vai conseguir responder a pergunta da lição de número 12. Em seus passos, o que faria Jesus? Uma vez que a gente é maduro, a gente já renunciou e a gente tem disciplina e a gente somos discípulos de Jesus. O que a gente vai responder para uma pergunta como essa? Em seus passos, o que faria Jesus? E a gente vai ter que responder com todas as letras, todas aquelas características do início dessa aula. Nós amamos, nós perdoamos, nós jejuamos, nós oramos pelas pessoas, nós abençoamos as pessoas, nós curamos as pessoas, nós levantamos as pessoas, nós somos humildes, nós somos obedientes, nós somos justos, nós somos iguais ao nosso Mestre Jesus. Eu ensinei que, para concluir esta lição, pelo poder da palavra em nós, seremos capazes de pensar, falar e agir à semelhança de Cristo. Amém, meus irmãos? Chegamos ao fim desta lição. Quero deixar aqui como material de apoio para você, se você tiver tempo aí na sua classe, ou se você não tiver tempo, você pode deixar como sugestão para a semana, para o seu aluno ler o livro, ou ver o vídeo, ou assistir o filme, e aqueles que assim o fizerem, você pode aí os presentear, né, com um brinde na próxima aula. Pode destacar aí aquele que leu, aquele que viu o filme, ou então você pode trazer um livro desse para a sua turma para sortear entre os alunos, para que eles possam ler, tá bom? Então nós temos aí, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link aí para você indicar esse filme para os seus alunos, ou então baixar e levar para eles assistirem aí. Em seus passos, o que faria Jesus, está aí no YouTube, e também o livro Em seus passos, o que faria Jesus. O filme é baseado justamente no livro, tá? Para você que desejar esse livro, coloque aí nos comentários aí o seu e-mail, o seu nome e o seu e-mail, que eu vou fazer questão de enviar a versão em PDF aí para o seu e-mail, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero te pedir uma única coisa aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se ele foi interessante para você, se você achou esse vídeo interessante, essas instruções, essa aula interessante, acredita que essa aula pode abençoar outro professor, amigo seu, arrume um professor aí, amigo, compartilhe aí no WhatsApp dele, nas redes sociais dele, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aí acessar esse canal e verem aqui subsídios para a escola dominical, tá bom? Não só professores de jovens, mas também no próximo trimestre a gente vai estar trabalhando professores de adultos e também professores de adolescentes, tá? Então essas 3 classes estarão sendo aqui abençoadas com subsídios, ideias, sugestões para melhorarem aí as suas aulas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa te guardar. Ore por nós, que nós estamos orando por vocês, tá? Fiquem todos com Deus, que a paz de Cristo esteja em nossos corações.